Questão de cinemática. Analise o gráfico que representa a variação do espaço, posição, em função do tempo, de um corpo em movimento entre os instantes 0 e t. Esse gráfico pode representar, no intervalo entre 0 e t, o movimento de um carro, de um objeto que foi lançado verticalmente para cima, de um carrinho de montanha-russa, de um pêndulo simples ou de um corpo preso a uma mola ideal. Como saber? Analisando cada aspecto desse gráfico, espaço pelo tempo. Acompanhe comigo. Em um gráfico desse tipo, o vértice da parábola, ou seja, este ponto e este ponto, são aqueles instantes em que a velocidade é nula, em que a velocidade é igual a zero e por isso o corpo está parado. Então, o corpo começa parado e termina parado, porque aqui eu tenho um vértice e aqui outro vértice. Apenas reiterando, no vértice de cada parábola, a velocidade escalar é nula e, portanto, o móvel partiu do repouso e vai retornar ao repouso. Agora analisar cada subdivisão do gráfico. Primeira subdivisão, este pedaço, este recorte. O que podemos inferir? O espaço é crescente, os valores no eixo das ordenadas estão aumentando. E se o espaço é crescente, implica em velocidade positiva, velocidade maior que zero. A parábola apresenta concavidade para cima, concavidade aqui, para cima, parábola feliz, e isso implica em aceleração escalar positiva. Talvez você estranhe este símbolo, ele é utilizado em algumas literaturas para se referir à aceleração escalar. Trata-se da letra grega gama. O que interessa é que quando a parábola é feliz, a aceleração é positiva. O movimento é uniformemente variado, move. Por quê? Porque apresenta aceleração. Variação de velocidade. O movimento é progressivo e acelerado. É progressivo porque a velocidade é maior que zero, velocidade positiva. E é classificado como acelerado porque velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, ambas são positivas. E se o movimento é acelerado, eu posso concluir que o móvel está acelerando nessa primeira parte do gráfico, nesse recorte. Agora, para a segunda parte, segunda subdivisão, este pedaço. O que podemos inferir? Que o espaço é crescente, velocidade positiva. Por se tratar de um segmento de reta, o movimento é uniforme. Então, quando você tem um gráfico espaço pelo tempo em que há um segmento de reta, ou seja, o espaço varia uniformemente com o tempo, quer dizer que a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, o movimento é uniforme. Portanto, o móvel se desloca com velocidade escalar constante nessa segunda subdivisão do gráfico. Último recorte. Este pedaço. O espaço é crescente, velocidade positiva. A parábola apresenta concavidade para baixo. Observe aqui, concavidade para baixo, parábola triste. A aceleração é, portanto, negativa, menor que zero. O movimento é uniformemente variado, porque, embora a aceleração seja negativa, ela existe, e toda vez que eu tenho aceleração, o movimento é uniformemente variado. O movimento é classificado como progressivo, porque a velocidade é positiva, e retardado, porque a velocidade é positiva, mas a aceleração é negativa. Tem sinais diferentes, então o movimento é retardado. Portanto, o móvel está freando. Aceleração negativa, movimento retardado, significa que o móvel está desacelerando, ok? E, a partir disso, podemos resolver a questão e achar a alternativa correta.
Observe a letra C. Carrinho movimentando-se por uma montanha russa com velocidade escalar constante. A velocidade não é constante ao longo de todo o percurso, ao longo de todo o intervalo analisado. Somente nesse recorte, nesse pedaço, a velocidade é constante. Nos demais instantes, o movimento é uniformemente variado e existe a aceleração. Por isso, a letra C está incorreta. A letra B, a letra D e a letra E estão erradas pelo mesmo motivo. Letra B. Objeto lançado verticalmente para cima, para e cai. Letra D. Pêndulo oscilando. Então ele se afasta da origem e depois volta para a origem. Letra E. Corpo preso a uma mola que oscila em movimento harmônico simples. A mola estica, comprime. Nos três casos, o espaço aumenta e depois diminui. O espaço é crescente, depois decrescente. Então eu teria que observar no gráfico o espaço diminuindo. Mas eu não observo isso. Nós analisamos cada um dos instantes e em todos os instantes o espaço é crescente. Por isso B, D e E estão erradas. Se você ainda não entendeu, fique tranquilo. Vou exemplificar. Digamos que você tem uma pedra e você joga para cima. Ela sobe 20 metros e depois volta para a sua mão. A posição dela variou de 0 até 20, depois de 20 até 0. O espaço foi crescente, depois decrescente. E eu teria que observar isso no gráfico. Teria que ter uma queda aqui, né? E embora exista a queda, ela não faz parte do intervalo que o exercício nos mandou analisar. Então, para todos os efeitos, durante todo o intervalo analisado, o espaço é crescente. Então, letra B, D e E não podem ser as corretas. O movimento, portanto, se refere a um carro que partiu do repouso de um cruzamento e moveu-se até parar novamente no próximo cruzamento ou próxima lombada. Ele para, depois acelera, depois para de novo. É assim que se deu o movimento. Letra A é o gabarito dessa questão de cinemática. Mais uma resolução sem enrolação.